Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Anderson e estou aqui para mais um vídeo rápido de como configurar a sua impressora no ProSlicer, aquela impressora que não consta lá na lista de fornecedores. Então, se você gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber sempre novidades. Vamos lá. Estamos aqui com o ProSlicer aberto. E vamos dar início aqui à configuração de uma impressora que não consta na lista de fornecedores do ProSlicer. Primeiro vamos aqui em configuração. Assistente de configuração. Aqui no assistente de configuração, se você estiver apenas adicionando uma impressora e não quiser remover os seus perfis existentes, você deixa isso aqui desmarcado. Aí vamos direto ao ponto. Vamos aqui no menu lateral em impressora customizada. Aqui na tela de impressora customizada, vamos marcar definir uma configuração para impressora customizada. Aqui o nome da impressora, você vai colocar o nome que você quiser, né? Geralmente a gente coloca o nome da impressora que a gente está instalando. Eu vou colocar aqui como impressora teste. Vamos prosseguir. Próximo. Aqui o tipo de firmware. Geralmente aqui você vai verificar no manual qual é o firmware da sua impressora ou então solicitar essa informação direto com o vendedor. Eu vou colocar aqui como se o firmware dessa impressora que estamos instalando, impressora teste, seja Marlin, que é um padrão, né? É o mais utilizado, pelo menos na todas as impressoras que eu tenho aqui, eles utilizam firmware Marlin. Então vamos colocar aqui o Marlin Legacy. Prosseguir com a instalação. Aqui ele pergunta forma e o tamanho da mesa. Aqui em forma temos o formato retangular, ou formato circular e o formato customizado. O mais comum são os formatos retangulares, então vamos também verificar o formato da nossa mesa e pegar as dimensões lá no manual da impressora. Eu vou colocar aqui como se o tamanho da nossa impressora de teste seja de 300 por 300. E aqui em origem vamos deixar em 0. Aqui em textura, se você quiser colocar a logomarca da sua empresa, é mais uma coisa estética, não vai ter nenhuma influência na impressão. Aqui você pode carregar uma imagem e deixar que essa imagem apareça lá na área de trabalho do ProSlicer. Vamos também deixar desmarcado e vamos prosseguir com a instalação, com a configuração. Aqui o diâmetro do bico e do filamento. O diâmetro do bico, o padrão das impressoras no mercado é 0,4, mas também tem muitas impressoras que já vêm com bico 0,5 e 0,6. Aí você verifica qual é o bico da sua impressora, você vai digitar aqui nesse campo e aqui o diâmetro do filamento. O mais utilizado também aqui no Brasil é de 1,75. Então vamos deixar aqui nesse padrão, a não ser que você esteja utilizando outro diâmetro de filamento ou de bico, aí você vai fazer essa modificação. Vamos em próximo. Aqui a temperatura da mesa e da extrusora. A regra de ouro é 160 a 230 para PLA e 215 a 250 para ABS. Você vai verificar no manual, ou geralmente vem na caixa do filamento que você adquiriu, ele vem um adesivo com as configurações de temperatura. É claro que você vai colocar uma temperatura média aqui e depois de fazer a calibração que você vai ter certeza absoluta de qual temperatura utilizar. Então, se você estiver trabalhando com PLA, vamos deixar aqui nessa média de 200 graus Celsius, ou para ABS, o ABS que eu utilizo aqui, eu consigo imprimir ele a 130, 135 graus Celsius. Então, se você for trabalhar com ABS, você pode partir dessa temperatura.
Mas como eu falei, sempre verificar na caixa do seu produto ou então junto ao revendedor. Aqui a temperatura da mesa para fazer com que o seu filamento grude. A regra de ouro é 60 para PLA e 110 para ABS. Então, se você for trabalhar com PLA, você preenche aqui com 60 graus Celsius. E se for trabalhar com ABS, coloque 110 graus Celsius. Eu sempre imprimo aqui os PLAs com 60 graus Celsius e nunca tive problema. Vamos prosseguir. Aqui são as configurações do perfil de filamento. Se você possuir no seu filamento algum desses fornecedores, você pode marcar e instalar esse perfil. Como eu não possuo nenhum dessa marca de filamentos, eu sempre recomendo que você instale aqui um perfil genérico. Até porque depois que você fizer essa instalação, você só vai ter certeza desse perfil depois que você realizar a calibração. Então, como eu utilizo aqui PLA, vou deixar marcado apenas PLA, mas se você utiliza algum desses outros tipos de filamento, você pode deixar eles marcados. Vamos prosseguir. Atualizações automáticas. Se você deixar marcado aqui, sempre que você abrir o fatiador, você vai... ele vai procurar por atualizações se você estiver conectado na internet. Então eu gosto de deixar marcado para sempre ter o fatiador bem atualizado. Vamos prosseguir. Próximo. Recarregar a partir do disco. Essa configuração aqui é o seguinte. Sempre que você... Um arquivo 3MF, ele é como se fosse um arquivo zipado. E se você deixar marcado aqui, quando você salvar esse arquivo 3MF, ele vai salvar o caminho do diretório completo onde foi salvo seus arquivos. Então, se você abrir em outro computador ou se você enviar para alguém, ele vai buscar esses arquivos lá nesse diretório. Eu não recomendo deixar marcado. Eu gosto de quando eu vou abrir o meu arquivo em outro lugar, até porque se eu tiver em outro computador, não tem como você buscar no diretório que foi salvo. E também até uma recomendação que eu vi lá no site da Prusa é que isso aqui, até por segurança, é bom sempre deixar marcado se você envia arquivos para outras pessoas, porque ele vai informar o diretório completo onde está instalado o seu arquivo. Então eu sempre deixo desmarcado e quando eu preciso recarregar a partir do disco, sempre vai abrir uma tela de diálogo onde eu vou poder informar lá o caminho e abrir uma caixa de diálogo. Então, fica a seu critério. Eu vou deixar desmarcado. Vamos em próximo. E aqui ele pergunta se você quer associar os seus arquivos 3MF ou STL ao Prusa Slice. Eu não gosto de associar. Eu sempre gosto de... Eu tenho sempre um software padrão que eu acho mais rápido quando eu quero visualizar um arquivo em STL ou 3MF. Então eu deixo desmarcado aqui. Vamos prosseguir. Aqui são os modos de visualização. Aqui é o seguinte, modo simples, você tem poucas configurações do Prusa Slice. O modo avançado você já vai ter um pouco mais de configurações e o modo especialista você tem todas as configurações liberadas lá para você na interface do programa para você fazer as configurações que você desejar. E aqui o tamanho do objeto pode ser especificado em polegadas. Eu gosto de utilizar o tamanho dos meus objetos com milímetros, então eu deixo desmarcada essa opção. Aí vamos finalizar aqui a instalação da nossa impressora customizada pelo assistente. Vamos perceber que aqui no menu de configuração, ele apareceu aqui a nossa impressora de teste no nosso perfil. Mas a impressora ela não foi concluída ainda a configuração dela. Vamos clicar aqui para visualizarmos. Então aqui nas configurações de impressão temos as configurações que
padrão lá da nossa configuração. Depois isso aqui a gente vai fazer a configuração. Eu vou explicar isso aqui numa sequência de vídeos que eu pretendo enviar para vocês, tá? Aí aqui, configuração do filamento. Percebemos aqui que ele não preencheu todas as informações. Densidade aqui, densidade do PLA. Geralmente não, a densidade do PLA é 1,24 gramas por centímetro cúbico. Aqui o custo você vai preencher. E aqui o peso do carretel. Se você preencher essas informações aqui, quando você for fazer o fatiamento, ele já vai gerar um custo de material com base nessas informações aqui, tá? Aí aqui você pode salvar, inclusive colocar um nome PLA, o nome lá do seu PLA, da fabricante. Vou colocar apenas PLA. Aí ele já vai deixar essas informações como padrão. Aqui em configuração da impressora, temos no menu lateral formato da mesa, que foi o que definimos lá naquela configuração da impressora, 300 por 300. Com formato retangular. E aqui a altura máxima de impressão, né? Aí você vai ver no manual da sua impressora e configurar aqui a altura máxima. Eu vou definir aqui como 300 também a altura máxima dessa impressora. Aqui extrusores é a quantidade de extrusora que tem na sua impressora. E o restante vamos deixar da mesma forma. Vamos salvar. Aqui você também pode colocar o nome da sua impressora. Eu vou deixar como teste. Aqui, G-Code customizado. É aqui que está uma das partes mais difíceis de quem está instalando uma impressora customizada. Que é o G-Code de início e o G-Code de fim. Isso aqui são os comandos que a impressora vai gerar assim que você envia um arquivo para imprimir. E aqui assim que o seu arquivo é finalizado. O que eu faço aqui? Se a impressora que eu instalei ela não tiver o nivelamento automático, aí eu vou aqui, eu vejo uma impressora que eu tenho aqui que não tem nivelamento automático, Ender 3 Pro, por exemplo. Aí eu clico, aí eu copio esse G-Code de início. Vou lá na impressora que a gente criou, impressora teste. Aí eu vou colar aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa no G-Code de finalização. Eu vou lá na Ender 3 Pro. Ele pergunta se eu quero salvar. Eu vou cancelar, eu vou salvar aqui. Ok. Aí eu vou lá novamente na Ender 3 Pro e vou copiar aqui o G-Code de finalização e vou colar aqui no G-Code de finalização da nossa impressora que foi instalada como teste. Aí eu salvo esse perfil e a nossa impressora vai estar pronta para uso. Se a sua impressora tiver nivelamento automático, aí você vai procurar aqui uma impressora que tenha nivelamento automático. A Ender 3 S1 Pro, por exemplo. O que vai mudar é aqui que ela vai ter um comando G29. Ó, aqui percebemos que não tem esse comando G29. Já aqui na impressora, na Creality Ender 3 S1 Pro, ó, percebemos que ela tem aqui o G29, que é o Auto Bed Leveling, que é o nivelamento automático. Então aí se a sua impressora tiver o nivelamento automático, você vai pegar, copiar esse G-Code da Ender 3 Pro e colar lá na impressora que a gente instalou, que é a impressora teste. Isso aqui eu faço aqui por conta e risco. Eu recomendo a você que comprou uma impressora
que você entre em contato com o vendedor para ele lhe passar o G-Code, ou então você vai, se não tiver a sua impressora aqui no perfil do Prusa Slicer, eu recomendo você instalar o Cura, o fatiador Cura, e procurar se por acaso a sua impressora ela não tem o perfil para instalação lá no Cura. Se tiver, você instala o Cura, instala o perfil da sua impressora, copia o G-Code lá de início lá do Cura e copia aqui no Prusa Slicer, salva o seu perfil e a sua impressora vai estar pronta para utilizar. Mas, como eu falei, eu recomendo você entrar em contato com o vendedor, que aí eu inclusive você vai ter um equipamento com garantia, e se você utilizar o G-Code que vão lhe fornecer lá, você vai continuar com a garantia da sua impressora. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o seu like e se inscreva no canal, que sempre eu vou estar aqui trazendo novidades, tá? Novidades também um pouco mais avançadas. Eu sei que esse vídeo aqui é um pouco básico, mas eu estou tentando ajudar quem está começando na impressão 3D, passando um pouquinho da minha experiência. Eu não sou um expert em impressão 3D nem em Prusa Slicer, mas eu estou aqui tentando ajudar. Então, se você puder ajudar também, não esqueça aí de curtir o vídeo. Então, até a próxima. Valeu!